Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar prosseguimento às classes de palavras, quase terminando, só faltam duas. Nós já vimos realmente quase todas nessa longa jornada rumo à sua aprovação. Eu sou Ana Catarina, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar de uma classe de palavras extremamente importante chamada conjunção. Juntar. Ela junta um conjunto, ela junta algo. E esse juntar algo é uma finalidade, é um objetivo extremamente importante, porque é isso que vai conectando ideias. E é isso que contribui também para o que a gente chama de coesão textual. Então, vamos lá conhecer um pouco as conjunções. Então, a conjunção ela pode funcionar como conector ou como transpositor, em ambos os casos, juntando orações. O conceito de frase, oração e período, vocês com certeza devem ter estudado no plano sintático. Daqui, eu vou puxar só elementos básicos, como, por exemplo, as orações, elas giram em torno de um verbo. Então, as conjunções, elas servem exatamente para reunir, para juntar orações. E assim como as orações, a classificação das conjunções, ela tem uma nomenclatura semelhante à nomenclatura que vai exatamente classificar os períodos, né? Você pode ter períodos simples e períodos compostos. Os períodos compostos, eles são compostos por coordenação ou subordinação. Então, nos períodos compostos por coordenação, você vai ter exatamente a presença das conjunções coordenadas ou coordenativas. No período composto por subordinação, você vai ter a presença das conjunções subordinadas ou subordinativas, ok? Então, as conjunções coordenadas, elas vão reunir, tá, orações que pertencem a um mesmo nível simpático, ao mesmo nível sintático, perdão, mas é bem simpático também. Então, elas são independentes umas das outras do ponto de vista sintático, tanto que cada uma pode vir separadamente, ok? Então, como por exemplo, Pedro fez concurso para medicina. Maria se prepara para a mesma profissão. Eu pego a frase 1, a oração 1, com a oração 2, coloco um conector aqui no meio, coloco uma conjunção aqui no meio. Pedro fez concurso para medicina e Maria se prepara para a mesma profissão. Então, neste caso, em que as orações são independentes do ponto de vista sintático, nós temos exatamente as chamadas conjunções coordenadas ou coordenativas. E como a função dela vai ser apenas reunir, vai ser apenas juntar, então nós vamos dizer que elas atuam como conectores, certo? Elas serão conectores. Então vamos para o outro plano, que é exatamente o plano das subordinadas. Nas subordinadas, ao invés de conectores, elas já vão funcionar como transpositores. Por que transpositores? Vamos entender melhor. No plano da subordinação, né, você vai ter um enunciado que passa uma função de palavra, portanto, de nível inferior dentro das camadas da estruturação gramatical. Então, o que é isso? Você tem uma oração que equivale a uma palavra. Por exemplo, você tem uma oração que equivale a um sujeito. Você tem uma oração que equivale a um objeto direto. Você tem uma oração que equivale a um advérbio, a um adjunto adverbial. Você tem uma oração que equivale a um adjetivo, a um adjunto adnominal. Ok? Vem em forma de oração. E, consequentemente, como vem em forma de oração, o restante da oração, ela vem até aqui, e esse complemento, ao invés de vir em forma de palavra, ele vem em forma de oração, vem em torno de um verbo, ok? Então, por isso que se diz que a conjunção subordinada ou subordinativa, ela vai transpor a mesma transposição que acontece com a preposição no plano da palavra,
vai acontecer com a conjunção no plano da oração, ok? Então, soubemos que vai chover. O sujeito está subentendido, nós, nós soubemos algo. Esse algo que está em forma de oração equivale a um objeto direto. Então, por isso que esse que, ele não está apenas juntando, ele não está apenas conectando, mas ele está transpondo aquela oração exatamente para o lugar de um objeto direto que está em forma de oração. Então, por isso que o que é uma conjunção, uma conexão, mas é uma conexão que transpõe, tá, o que vem depois. Quando ela chegar, vamos ao cinema. Quando ela chegar, dá uma noção de tempo. Então, nós temos aí uma oração que equivale a um advérbio, dada a circunstância temporal. Então, vamos ao cinema quando ela chegar, é como se você dissesse, vamos ao cinema amanhã. Equivale a um advérbio. Então, o quando, ele é uma conjunção que está exatamente fazendo essa transposição. O livro do qual lhe falamos está em promoção. Então, o livro está em promoção. Do qual lhe falamos, pode ver que está perto de livro, que é um substantivo. Confirmamos que é um substantivo, porque está anteposto a um artigo. Então, do qual lhe falamos é como se fosse uma locução adjetiva, tem valor de adjetivo, né? E aí funciona como adjunto adnominal, e é a chamada oração adjetiva. Então, do qual pronome relativo, já estudamos os pronomes, e vimos exatamente que os pronomes relativos, eles servem exatamente para relacionar, eles estão substituindo algo que está na oração anterior. Então, já existe aí uma transposição no pronome relativo. Então, ao mesmo tempo em que ele é pronome relativo, ele também é conjunção no sentido de transpor isso daí, né, para esse elemento em forma de oração que equivale a um termo, ok? Então, o processo de subordinação é bem diferente do processo de coordenação, em termos de independência sintática, ok? Então, as conjunções coordenadas ou coordenativas, elas são conectores, e as conjunções subordinadas ou subordinativas, elas são transpositores. Em ambos os casos, o objetivo é juntar orações. Dando continuidade, nós vemos aí conectores ou conjunções coordenativas, né? As aditivas, as adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Obviamente, o nome já é bem transparente, já é meio que autoexplicativo, né? As aditivas para adicionar, as adversativas para opor, as alternativas exatamente para dar uma escolha, uma alternância, as explicativas para dar uma explicação, as conclusivas para darem uma conclusão. Então, nós vamos ver agora alguns exemplos. Nas aditivas, o velho teme o futuro e se abriga no passado. Falou pouco, mas também disse tudo. Então, atenção, por mais que a gente dê exemplos e por mais que a gente chame a atenção e possa parecer transparente, nunca classifique uma ideia solta, ok? Se for uma questão que tem um texto, leve essa ideia, esse fragmento para o texto e veja qual é o sentido que essa frase iniciada por esse conector tem dentro do texto. Porque, de repente, a gente pode ver um mas e achar que é de oposição, e a ideia não é de oposição, tá? Quando você diz falou pouco, mas também disse tudo, não é de oposição. É, você está agregando uma ideia, você está adicionando, ok? Então, muito cuidado com isso. Há exemplos aqui de conectores, nós vamos dar exemplos de alguns transpositores também, vamos dar exemplos de conjunções, ela recebe essa classificação, via de regra, algumas vão funcionar majoritariamente dentro dessa posição, mas você pode encontrar uma situação dentro de um texto em que aquela conjunção, que a vida inteira você achou que ela desse ideia de conclusão, ela vai dar ideia de consequência.
aquela conjunção que a vida inteira você achou que fosse dar ideia de causa, né, e vai dar ideia de explicação. Elas são muito próximas. Então, a atenção sempre confirma no texto, tá, o valor que tem essa ideia. Aqui nós temos as adversativas. Acabou-se o tempo das ressurreições, mas continua o das insurreições. Então, esse mas aí, ele poderia ser substituído por contudo, por entretanto, por no entanto, e seria exatamente essa ideia de adversidade, essa ideia contrária. Alternativas sempre discordam de tudo, sejam as discordâncias ligeiras, sejam de peso. Né? Então, em geral, as alternativas elas se repetem, nem, sejam, sejam. Ou pode ser a conjunção mais conhecida de alternância, que é o ou. Vamos agora às duas últimas, as explicativas. Apague a luz que eu quero dormir. Então, esse que aí equivale a um porquê, equivale a um pois. Chegue cedo, pois eu não quero sair apressada. Pois. Há uma diferençazinha que não cabe aqui eu aprofundar, até porque é uma diferença que está no plano sintático, né? Mas, assim, via de regra, quando você puder usar o pois, a grande probabilidade dela ser explicativa. Quando o conector que tiver lá não puder ser substituído por pois, quando você substituir vai dar uma construção meio estranha, então você vai ter uma causa. Outra diferença é que causa e consequência é o que a gente chama de binômio. Então, é como se fossem as faces de uma moeda, sabe? Cara e coroa, elas vêm sempre juntas. Né? E na explicativa, não. Não necessariamente eu tenho uma consequência aqui. Eu não tenho uma consequência como par, sendo o outro lado da moeda. Eu tenho uma explicação. Já na causa, não, eu tenho a causa e a consequência. O conector pode vir na consequência, o conector pode vir na causa. Mas eu tenho sempre os dois juntos. Tá? Então, só para separar, porque elas vão se confundir mesmo. Lembrando que a causa e a consequência estão na relação subordinada, ok? E a conclusiva, penso, logo existo, chegou cedo, nos sentamos, pois, na primeira fila, fez um ótimo texto, portanto, obteve nota máxima. Uma observação, nós temos, lá na primeira, nós temos o conector pois, aqui nas explicativas, ok? Esse pois, ele volta aqui, só que ele tem uma outra formação. Veja que ele vem entre vírgulas. A gente diz que esse pois, ele está deslocado. Por que ele está deslocado? Porque o lugar natural de uma conjunção é aqui. É quando termina a primeira frase que vai começar a segunda. Então, eu tenho a primeira frase e tenho a segunda. O conector, ele vem aqui, no meio, ok? Esse, pois, você pode ver que ele não vem aqui entre uma oração e outra, ele vem lá na frente, entre vírgulas. Inclusive, todo termo deslocado, ele vem entre vírgulas, ok? Então, quando o pois vem deslocado, você pode substituí-lo por portanto. Ele não está dando uma explicação, ele está dando exatamente uma ideia conclusiva, ok? Então, preste atenção a isso, porque às vezes a gente vê o pois e diz, não, todo pois é uma explicação. Não, depende do contexto, tá? Sempre, sempre, sempre leva em consideração o contexto. Aqui nós já vamos para os transpositores ou conjunções subordinativas. Aquelas que vão variar mais são exatamente aquelas que estão nas orações chamadas adverbiais. Porque cada oração adverbial, ela marca uma circunstância que, por sua vez, é marcada pelo advérbio. E esse advérbio vem em forma de oração, ok? Então, aí estão as 9, que são classicamente classificadas: causal, consecutiva, conformativa, concessiva, condicional, comparativa, temporal, proporcional e final. As demais orações, que são as das orações substantivas e adjetivas, nelas os conectores não vão variar muito. Em geral, as adjetivas serão os pronomes relativos que a gente já estudou. E nas substantivas, ou vai ser o que ou vai ser o se, essa conjunção.
ok? Não vai ter tanta variabilidade quanto você tem nas adverbiais. Tudo bem? E lembrando que cada uma dessas classes, elas têm também suas locuções, que a gente já viu que é a preposição posicionada diante de um substantivo, transpondo esse substantivo para uma outra função. Então, por exemplo, sem que, para que, a fim de, tá? A fim de que. Então, tudo isso vai ser locução conjuntiva porque tem mais de uma palavra. Ainda dando continuidade aqui, vamos a um exemplo de cada uma dentro daquele plano da subordinação e dentro do plano das conjunções subordinativas das adverbiais, que são as que mais variam. Então, já que está nevando, ficaremos em casa. Visto que está nevando, uma vez que está nevando, como está nevando, cuidado com esse como. Como pode ser muita coisa. Como pode estar numa comparação, como pode estar numa conformidade, como pode estar numa causalidade, como pode ser um pronome fazendo uma pergunta, tá? Então, muito cuidado com esse como, né? Nunca é demais lembrar e repetir. Observa dentro do contexto. Se tem um texto, volta ao texto e vê qual é o sentido desses elementos dentro do texto. Não decora por decorar, porque pode não dar certo na hora em que você vai resolver a questão. Sempre confirma dentro do contexto o que ele significa, ok? Um outro exemplo, a consecutiva, gritei tanto que fiquei sem voz, né? Então, que fiquei sem voz. E você pode ver, já que está nevando, ficaremos em casa. Você pode ver que existe uma causa e uma consequência. Todas as vezes que a gente tem causa e consequência, os dois vêm juntos. Como é que eu classifico? Eu tenho de ver onde é que está a conjunção. Se a conjunção estiver na causa, eu classifico como causal. Se a conjunção estiver na consequência, eu classifico como consecutiva. Porque causa e consequência é um binômio e sempre vem juntos, ok? Conformativa, realizamos o nosso projeto conforme as especificações da biblioteca, segundo as especificações da biblioteca, de acordo com as especificações da biblioteca. Concessiva, alguns se retiraram da reunião apesar de não terem terminado a exposição, embora não tenham terminado a exposição, ainda que não tivessem terminado a exposição. Então, tudo isso aí vai estar no plano da concessão. Condicional, você fará uma boa prova desde que se esforce. Você fará uma boa prova se esforçar. Você fará uma boa prova caso se esforce. E aí, duas observações. Se a gente usa o se, não precisa usar o caso. Então, a construção se caso ela vier, não é uma construção gramaticalmente aceita. Ou é se ela vier, ou é caso ela venha. Uma das duas. O desde que é outro conector, é outra conjunção, né? Que também vai variar de acordo com o contexto. Se eu disser desde que a vi na praça, não consigo tirar da memória aquela imagem, vai ser uma relação de tempo. Vai ser quando a vi na praça, desde que a vi na praça, ok? Aqui é uma relação de condição. Você fará uma boa prova desde que se esforce. Então, mais uma vez, atenção às conjunções. Os valores só podemos saber dentro do contexto. A conjunção sozinha, ela não vai informar muita coisa. A comparativa. Maria era mais estudiosa que sua irmã. Lembra quando estudamos os adjetivos e vimos que eles variavam de acordo com o grau? E nós vimos o grau comparativo, o grau superlativo. Dentro do grau comparativo, superioridade, igualdade, inferioridade. Pronto, é o que vai acontecer aqui. Na comparativa, você vai trazer de volta esses conceitos do grau comparativo do adjetivo. Temporal. Fico feliz sempre que vou visitar minha mãe. Sempre. Sempre que. Ok? Quando. E aí há vários e vários durante. Né? Há várias e várias conjunções que vão estar nessa relação temporal. Proporcional. A proporção que o tempo passa, à medida que o tempo passa, a chuva aumenta. Final. Todos trabalham para que possam vencer, a fim de que possam vencer, para vencer, a fim de vencer.
né? Então, é um conector também que está relacionado, pode confundir eu estar chamando conector, porque na linguística tudo isso é conector, ok? Independente de só juntar e independente de transpor. Gramaticalmente se faz essa distinção, mas você pode sim se deparar com uma questão que chame conector, conector sendo sinônimo de conjunção, ok? Então, fica atento a isso também. E aí vamos exercitar. A beneficência é sempre feliz e oportuna quando prudência a dirige e recomenda. Sobre a estruturação dessa frase do Marquês de Maricá, é correto afirmar que as duas ocorrências da conjunção e aí vamos trazer aqui, a beneficência é sempre feliz e oportuna, quando prudência a dirige e recomenda. Então, as duas ocorrências da conjunção e mostram, respectivamente, valor aditivo e adversativo. Não, isso é falso. Nas duas, o valor é aditivo. Tá? Nós não temos uma relação de oposição aqui, por exemplo, nessa segunda aparição da conjunção e. Os adjetivos feliz e oportuna têm valor de estado, referindo-se à beneficência. Estado é como você está, como você se sente. Em geral, quando se fala de estado, você atribui a seres humanos, né? E não a um substantivo abstrato como beneficência ou a um conceito mais abstrato, a um conceito mais subjetivo, ok? Não seria o caso. O pronome oblíquo a em a dirige se refere à prudência, não. Quando prudência dirige o quê? A beneficência. Porque a beneficência vai ser sempre feliz e oportuna quando prudência dirige a beneficência e, obviamente, e recomenda a beneficência. Então, não se refere à prudência. O substantivo beneficência está grafado erradamente, sendo correta a forma beneficência. Não. Ok? Ele está grafado corretamente, sem nenhum problema. Então, a alternativa aqui que a gente deve marcar é o pronome oblíquo a, lembrando que pronome oblíquo está no rol, na classificação dos pronomes pessoais, os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Do caso reto significa funcionando como sujeito, do caso oblíquo funcionando como objeto, ok? Então, como objeto, ele pode estar substituindo alguma coisa e exatamente assumindo a função de objeto direto. Então, o pronome oblíquo a em a dirige e recomenda funciona como objeto direto desses dois verbos. Sim. Então, aqui está correto, é exatamente essa alternativa que devemos marcar. Na questão seguinte, marque a alternativa com análise incorreta. Então, a análise feita aqui na alternativa estará incorreta. Na numeração crescente do trecho, nunca pensei que fosse usar, temos advérbio de negação, nunca, verbo no pretérito perfeito do modo indicativo, pensei, conjunção subordinativa integrante, que, correto. Lembrando que aqui nós vamos marcar a análise incorreta. O trecho vendeu mais de 30 milhões de exemplares desde 2002, está escrito com numerais cardinais. Sim, os numerais cardinais são esses exatamente os mais comuns, os numerais por excelência, 30, 2002, 1000 e alguma coisa, 5, 6, né? Além desses numerais, se vocês se lembram da aula dos numerais, nós estudamos os ordinais, primeiro, segundo, os fracionários, né? Metade, dobro, terço, e os multiplicativos, né? O dobro, quádruplo, eu trouxe aí um dos multiplicativos e coloquei lá na outra classificação. A preposição destacada no trecho, seus textos são escritos para crianças e adolescentes, indica finalidade. Sim, é o público-alvo, né, desse livro. Na frase, com seu sucesso, os livros conquistaram pontos de venda alternativos,
como padarias, lojas de conveniências, farmácias e até açougues. Sublinhamos conjunção com ideia comparativa. Sim, então nós temos aí os livros conquistaram pontos de vendas alternativos, como? E aí você vai dando, né, exatamente essa ideia de comparação. Como você vai ver na loja de conveniência, como você vai ver na farmácia, como você vai ver no açougue. Então, a análise incorreta está exatamente na alternativa A. A expressão mesmo se lesse enuncia a ideia conformativa. Não, a ideia aí não é conformativa, a ideia é de condição, ou, se você for ver só o se, que é o que está sublinhado, tá? Seria uma ideia de condição. Se você for ver o conjunto, mesmo se, seria uma ideia de oposição marcada por uma concessão, mas, de qualquer forma, não seria uma ideia conformativa. Então, é ela que está equivocada, é ela que está incorreta e é ela que nós devemos marcar. Na próxima questão, no trecho, não se devolve prato por causa de um bife com nervo ou fora do ponto, como em restaurante. O substituto pode vir com sabor de vingança. Né? Os períodos podem ser reunidos em somente um por meio da inserção da seguinte conjunção. Então, só lembrando a ideia de período, o período sempre termina com ponto. Então, se dentro de um parágrafo nós temos três sequências que terminam por ponto, então nós temos três períodos, ok? Então, em restaurante terminou o primeiro período, aqui exatamente, restaurante terminou o primeiro período, e o outro período começa em o substituto. O que se pede aqui é que se você fosse reunir esses dois períodos e fosse colocar, né, entre eles uma conjunção, qual seria dessas conjunções que estão nas alternativas a conjunção que resguardaria a ideia e estaria mais coerente com essa adaptação que você vai fazer. Então, vamos lá. Aqui nós temos, não se devolve prato por causa de um bife com nervo ou fora do ponto, como em restaurante. O substituto pode vir com sabor de vingança. Significa que você não pode sair devolvendo aquilo que você não quer, aquilo que você não gostou, né? Como você faz no restaurante. Porque em outra situação, você pode não se dar tão bem assim. No restaurante, quando você devolve um prato, em geral, isso é visto pelo restaurante como um erro do próprio restaurante, né? Como um erro que aconteceu na cozinha. E o restaurante vai fazer todo o possível para sanar esse erro, para não perder você como cliente. O que se diz aqui é exatamente o contrário, que nem tudo na vida você pode resolver como você resolve no restaurante, dizendo que o bife está fora do ponto, né? E devolver o prato, porque as coisas podem não acontecer como você espera. Você pode, de repente, se deparar com uma vingança, você pode, de repente, se deparar com um ato de violência que não estava lá no seu script. Então, vamos ver qual conector que melhor ficaria. Contudo, não é. Né? Não se devolve prato por causa de um bife com nervo fora do ponto, como em restaurante, contudo, o substituto pode vir com sabor de vingança. Portanto, não é. Porque também não é uma determinação de que sempre vai acontecer assim. Ora que é uma alternância, também não vai ser. Né? Entretanto, como é sinônimo de contudo, se uma estivesse certa, a outra também estaria. Então, é pois. Né? Não se devolve prato por causa de um bife com nervo fora do ponto, como em restaurante, pois o substituto pode vir com sabor de vingança. É uma explicação. Não faça isso, pois a resposta que você vai ter pode não ser a mesma resposta que você teria num restaurante, ok? E lembrando que quando numa alternativa, né, quando numa questão, você tem duas alternativas que são equivalentes, porque a conjunção contudo é equivalente a entretanto, é uma conjunção coordenativa, né, que vai marcar exatamente a adversidade, oposição, ideia de oposição, então você já desconfia que seja errado. Porque se fosse certo, essa questão estaria com problema e ela teria duas alternativas para marcar e, consequentemente, seria anulada.
e não é interessante para nenhum concurso anular questões. Tá? Eles vão fazer todo o possível para não anular. Havendo um erro, claro, vai haver anulação. Mas o fato de essa conjunção ser sinônimo dessa daqui também já chama a nossa atenção. Então, preste atenção a esses pequenos detalhes quando você for resolver uma questão. A próxima, se antes era um elemento presente no cotidiano, tornou-se anacrônico na nova cidade. A conjunção se expressa primariamente ideia de condição. Em alguns casos, contudo, um valor semântico adicional se soma a esse significado mais básico. Então, não é que ela tenha perdido o sentido de condição, ela continua com a adição, mas parece haver um valor a mais. Né? Parece haver aí algo que extrapola, que se soma. Né? Então, na passagem destacada acima, é possível identificar o valor adicional de. Então, além do valor de condição, se antes era um elemento presente no cotidiano, tornou-se anacrônico na nova cidade, qual seria essa ideia adicional? Então, não é de consequência, não é de conformidade, não é de proporção, não é de explicação, é de concessão. Por quê? Se antes era isso, né? Embora fosse isso, agora é outra coisa. Ainda que fosse isso antes, agora é outra coisa. Então, é exatamente o valor de concessão que vem junto com o valor de condição. Então, questões sobre conjunções, elas estão muito atreladas a sentido. Tá? Então, observa esse sentido dentro do contexto, ok? Aqui, por uma questão de espaço, o texto de onde saiu esse fragmento não veio na íntegra, mas é uma situação em que você precisa voltar ao texto, precisa ler novamente, precisa ver as ideias que estão ali no entorno para chegar a essa conclusão. Dá para chegar aqui sem o entorno? Dá, mas você vai se sentir muito mais seguro se consultar o entorno. Nunca se esqueça disso. Considere a passagem seguinte: contudo, caso eu conseguisse vencer essa fraqueza, nem assim acredito que meu sistema de educação fosse te parecer desejável, porque não ensinaria a meu filho nenhuma das artes. Assinale a alternativa que indica correta e respectivamente as relações entre ideias estabelecidas pelos elementos destacados e apresenta termos ou expressões que podem substituí-los, preservando o sentido original do texto. Então, além de você classificar, do outro lado, vai ter conectores equivalentes e que precisam ser equivalentes para que seja exatamente a resposta certa. Tá? Então, contudo, não é adição, já eliminamos. Contudo, na alternativa B, também não é adição. Contudo, não é conclusão. Contudo, é oposição. Mas caso não é finalidade, então já eliminamos. E porque não é consequência, muito pelo contrário, é causa. Então você tem, contudo, oposição, caso, condição, porque, causa, e os equivalentes. Todavia, que vai ser sinônimo de contudo, se, que vai ser sinônimo de caso, e visto que vai ser sinônimo de porquê. Então, esta é a alternativa correta. Ela vai mexer não apenas com o sinônimo entre os conectores, mas também com o valor semântico que eles exercem no contexto. Nunca esquecer o contexto. O produto interno bruto per capita das chamadas democracias defeituosas, liberais ou híbridas cresceu cerca de 20% menos do que. Aqui já está a pista que é um comparativo de inferioridade. Logo, comparação. A democracia, segundo outro pesquisador, de acordo com outro pesquisador, conforme outro pesquisador, você já tem claramente a ideia de conformidade, né? Então, o que é que marcaríamos? Comparação e conformidade, ok? Então, espero que tenham gostado das conjunções, que tenham retirado suas dúvidas. Só nos falta uma classe para terminar o grupo das classes de palavras e para terminar todo o conjunto de morfologia que desenvolvemos até aqui. Até a próxima e aquele abraço.